Digo-vos ainda isto, 2 pontos. Se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir, quem tem Ave Maria, leia comigo esse entre vírgulas aí. Seja o quê? Seja o quê? Se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, completem, aí estou eu no meio deles. Digo-vos ainda isto: se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Palavra da salvação. Pode aplaudir essa palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é uma palavra muito forte para um acampamento de casais. Cada palavra que Jesus diz aí tem uma força incomensurável. E num acampamento de casais feito esse, quem acompanhou desde o início percebeu toda a dinâmica que a própria palavra de Deus foi nos dando. E isso é muito interessante, até porque o tema desse acampamento foi tirado dessa vez do catecismo e não da palavra em si, explicitamente. Que os casais transformem o seu casamento em sacramento do matrimônio. E para que esse processo aconteça, nós fomos percebendo algumas etapas ao longo do acampamento. É preciso que aconteça o encontro pleno entre o divino e o humano. O sacramento do matrimônio é aonde, de forma mais explícita, nós percebemos o encontro de Deus com o ser humano. Um encontro que se dá na pessoa humana. Por isso a própria pessoa agora torna-se canal de encontro um para o outro. O Deus que encontrou espaço em minha vida, agora eu posso partilhá-lo com a sua vida. E juntos tornamos-nos canais dele para o mundo. E aí, esses dois versículos do Evangelho geram para nós um questionamento. Vocês dois deviam tentar responder uma pergunta bem simples. Nós dois, como marido e mulher, estamos conseguindo tudo o que nós planejamos e pedimos a Deus? E se a resposta for não, o texto está dizendo que a causa é porque vocês não estão unidos. O que o texto diz? Se 2 de vós se unirem, nenhuma outra pessoa no mundo pode se unir tanto com outra do que você com seu esposo, você com sua esposa. Impossível! Essa é uma unidade defendida pelo próprio Cristo. Essa é uma unidade sacramental que não tem nenhuma possibilidade de separar. O que Deus uniu, o homem não separa, nem o Papa. Um casal cristão com um casamento válido, portanto sacramento do matrimônio, se resolver se separar, nem o Papa pode
dar uma benção e dizer: a partir de agora vocês estão descasados. Nem o Papa, muito menos o bispo. Teve um padre lá na nossa cidade que deu uma benção de nós. Errou, está errado, essa benção é dele, não é de Deus. Porque nem o Papa pode. Como é que aquele padre lá da sua cidade sabe? É a igreja. Se dois de vocês se unirem para pedir o que está escrito aí? Seja o que... Não está falando se é coisa material, se é saúde física, psíquica, afetiva, espiritual. Está falando? É um filho seu que está na droga? Aí, seja o que for. Quanto mais impossível, melhor. Se vocês se unirem em meu nome, peçam seja lá o que for. E por que o Pai dos céus, aliás, essa é uma expressão muito espetacular, principalmente aqui. Por que fala que o Pai está nos céus? Por que usa plural aí, céus? Mesma coisa no Pai Nosso. Pai Nosso fala duas vezes do Pai que está nos céus. A primeira vez fala no plural, depois no singular. Pai Nosso que estás nos céus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por que pôs o singular? Por que aparece um plural e aqui também aparece o mesmo plural, céus? E não é sinônimo não. Quando fala céu, a Bíblia entende o lugar, a meta, o alvo para onde nós caminhamos e aonde Deus mora. E quando fala céus, no plural, significa que aonde Deus chega com Ele o céu. Fica claro de entender? Céu no singular é o lugar aonde Deus mora, lá em cima. Quer dizer, esse lugar também é uma força de expressão, mas só para a gente entender. É a nossa meta. E quando fala plural, significa aonde o Pai chega, com Ele chega o céu. Então está dizendo que você precisa transformar a sua casa, a sua Galileia, a sua Nazaré, num pedaço do céu. Infelizmente a gente escuta com mais facilidade alguém falar: padre, minha casa é um inferno. E poucas vezes a gente escuta falar: minha casa é um céu. Se não é, se é céu ou se é inferno, não se esqueça nunca, só tem um ser nesse planeta que pode semear o céu ou o inferno dentro da sua casa. Quem? Deus? Não. O demônio? Não. Você. Fala, eu. Único que pode semear. O único que pode transformar a sua casa num pedacinho do céu é você, porque no que depender de Deus vai ser sempre céu. Se for a vontade de Deus, é a vontade de Deus. O Pai que está nos céus, quer dizer, o Pai que está em todo lugar, inclusive lá na sua casa, Ele vai atender. E termina com esse refrão que a Canção Nova está proclamando todos os dias, várias vezes durante o dia, na programação da televisão. Ele está no meio de nós. Jesus diz, como é que termina mesmo o Evangelho? Aí aonde? Na sua casa, lá no seu quarto, aonde ontem à noite você se propôs, levou Jesus lá, lembra? E mandou embora umas tranqueiras, uns bichos que saiu de lá. Lá naquele seu quarto, na sua cama, agora vai se transformar num pedacinho do céu. Mas para chegar a se transformar nesse pedaço de céu, vai depender de quem? E isso é fundamental, meus irmãos. A espiritualidade conjugal é fazer acontecer aquilo que Jesus dizia na missa de hoje: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, Ele me ungiu. E você pode dizer a mesma coisa, do mesmo jeito que eu posso dizer porque sou padre, você pode dizer porque recebeu o sacramento do matrimônio. O Espírito do Senhor, você ainda pode dizer nós. Você, marido e mulher, pode afirmar sossegadamente: o Espírito do Senhor repousa sobre
Ele nos ungiu, Ele nos consagrou. Para quê? Para transformar esse mundo em que nós vivemos num pedacinho de céu. A missão fundamental do marido e da mulher é reproduzir quem? Deus. Então é reproduzir Deus em todas as suas atividades, em todas as suas ações. Por onde passa eu tenho que ir deixando rastros de Deus. Os animais deixam rastros, gente. Você já notou que uma abelha, ela vem voando aqui, aí ela dá uma cheirada na flor, dá uma lambidinha, e ela não sobe embora direto? Ela sai dali, ela vem, para aqui na televisão, para aqui nesse trenzinho, nessa outra, dá uma parada ali no microfone, para naquele canto, depois ela dá outra parada lá na árvore e vai, até 7 quilômetros de distância. Será que ela não aguenta voar direto? Por que ela para? Porque ela pode morrer no caminho. E quando ela para, ela deixa uma gotinha, não sei do que, se é de mel, o que é, não sei. Também sou obrigado a saber tudo, isso não é minha área, eu não sou apicultor. Ela deixa a marquinha dela. Caso ela morrer ou não morrer, as outras abelhinhas saberão o caminho para chegar aonde tem a flor. Formiga, por que você vê que as formiguinhas no chão assim, você passa o pé, daqui a pouco ela acha a trilha de novo? A formiga tem embaixo da barriga dela um líquidozinho que ela solta em pequena quantidade. Ela marca, as outras sabem, vêm. Por que você leva um cachorrinho num lugar, a primeira coisa que ele faz é achar um postezinho? Ele está marcando o terreno, ele está demarcando o terreno. Eles têm critérios que só a natureza explica. Pois você é chamado a deixar rastros de céu por onde você passa. Eu sou chamado a deixar rastros de céu por onde eu passo. Mas você, como marido e mulher, é chamado a deixar um caminho inteiro, um caminho aberto, uma trilha de céu por onde você passa. E como isso é possível? Vivendo uma espiritualidade conjugal. E a espiritualidade conjugal significa: nós vamos viver segundo o Espírito Santo. E viver segundo o Espírito Santo significa: não vamos mais viver conforme os critérios, conforme a lógica desse mundo. Nós vamos começar a viver diferentes. E viver segundo o Espírito Santo significa: nós vamos agora viver um novo jeito do nosso matrimônio, numa oblatividade, numa alteridade, dando-nos um ao outro, de tal forma que as pessoas possam perceber em nós a ação viva do Espírito Santo, o nosso jeito de olhar um para o outro, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de nos corrigir. Marido e mulher têm que se corrigir, um é chamado a curar o outro. O marido tem que melhorar muito, a esposa também tem que melhorar muito. O ser humano não pode parar de crescer nunca. O ser humano é um ser dinâmico. Nós vamos viver nosso matrimônio de um jeito novo. E aí vem uma coisa maravilhosa: marido não é dono da mulher, mulher não é dono do marido, não é dona do marido. Sabe por quê? Porque o único senhor de um casal cristão é Jesus. Por isso Paulo vai dizer: matrimônio no Senhor. Essa é a grande diferença. Mas esse matrimônio no Senhor significa que precisa ser encarnado, que ele precisa ser construído de modo humano. Olha bem, se por acaso tiver 200, 300, 500 padres, 10 bispos, inclusive sua santidade o Papa, quiserem celebrar uma missa, não tiver pão ou não tiver vinho, dá de celebrar a missa? Por quê? Porque falta matéria. Pois muito bem, a matéria que Deus vai usar para fazer a Eucaristia da sua vida é você, marido, é você, mulher, com todo o seu ser. Por isso eu insisto muito, especialmente nos retiros que pregamos para grupos menores lá em casa. O marido diz para a esposa que ele a ama pela forma como ele corta a unha do pé.
Por quê? Tem homem, gente, eu não sei como é que... Eu tenho muito dó de certas mulheres. Meu Deus, a gente às vezes olha sem querer, querendo assim no pé do homem. Nossa Senhora. Aquilo parece que tá as bicheiras embaixo, tem bosta de vaga embaixo da unha, que as unhonas tortas, coisa medonha, que as roupas tudo rasgadas, que a cirolona furada. Às vezes você passa e vê numa casa assim, as roupas lá penduradas, você olha e fala, Virgem, misericórdia. Eu imagino a pessoa dentro daquilo, Deus livre. Umas roupas feias demais. Não, marido e mulher tem que pensar em sacrário. Tem que comprar umas roupas, umas peças íntimas, umas coisas ajeitadas. Ué. Se eu vou me oferecer a alguém, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que tomar um banho caprichado, passar um desodorante daquele que não tem cheiro. Compra aquele rolinho que não tem cheiro nenhum, passa. Mas depois que toma banho, não passa ele sem tomar banho, que nossa senhora, Agora tem homem que a vida inteira só une Avance e Lancaster, muda. Aquele cheiro sempre de água velva que chama pra passar na cara. Não tem que cuidar. Eu vou me oferecer a Deus. Eu estou oferecendo a Deus através da minha esposa, através do meu marido. A mulher também precisa se cuidar. Vão casando, vão desmanzelando. Não cuida mais da roupa, não cuida mais do pé. Mulher então aqui não tem desculpa nenhuma. Ainda mais que vocês não são da Assembleia de Deus. Se fosse da Assembleia, não podia. Porque da Assembleia não pode cortar o cabelo, não pode raspar a perna. Católica pode. E deve. Principalmente carismática, que levanta o braço, fica aquele negócio, louco, coisa feia. Raspa o subaco. Se você tiver barba, arranca a cabeça. Mulher de bigode que nem o diabo não pode, arranca. Se é pouquinho, você passa uma água oxigenada, disfarça. Corta o cabelo. Pinta o cabelo. Para mulher, pô, fica bonito. Homem é feio, homem, cabelo pintado. Mas mulher não. Pinta o cabelo. Muda o visual. Agora, se você é homem, gosta de cabelo pintado, sua mulher gosta, pinta da cor que você quiser. Se ninguém tem nada com isso. Pronto. É bonito, pronto. Dá uma caprichada. Ah, padre, nós é pobre. Pobre, mas tem que ser limpo. Porque é pobre é sujo. Faz igual o Lula falou lá na África. Falou, nossa, nem parece que nós estamos na África. Aqui é tudo limpinho. Quiser dar nele lá. Coitado, o Lula agora está na Índia, vamos ver. Você não pediu um bife de carne de vaca lá, não sei não. Que lá eles adoram a vaca. Ele falou, eu também adoro vaca, eu quero o meu mal passado. Isso é um perigo sério. Então dá uma caprichada. Mexe no visual. Homem, escove o dente. Mulher, escova o dente. Se o seu marido, sua mulher tem mau hálito, pelo amor de Deus, fala para ele. Fala para ela. Porque é terrível. Você quer ver você atendeu a confissão com a pessoa com mau hálito. A gente entende como é que... Eu não quero ir para o inferno só por causa do mau hálito. Então a pessoa não cuida. Passa o fio dental e cheira para ver se você aguenta o seu cheiro. Compra aquele negócio, faz... Parece que está rezando em línguas já, né? Então. Mas dá uma geral. Limpa os dentes. Faça bem a sua barba. Ah, padre, eu não tenho tempo para fazer a barba. Olha, meu filho, um homem que não tiver tempo para fazer a barba todo dia, deveria dar um tiro no ouvido e morrer. É desmanzelo. Pega uma lixa e passa na sua cara para ver. É isso que a sua mulher... Você vai lá dar um abraço na sua mulher, um beijo na sua mulher, aquela lixa na cara dela, aquele fedor, aquele bafo da onça, aquele cirolão amarelo e marrom, que as meias furadas, chulé, frieira, cuida. Lava bem, passa hipoglós. Meu cunhado que me ensinou a passar hipoglós no vão dos dedos. Falou, beleza, agora eu estou passando hipoglós. Claro, para que eu vou feder?
Vai um dia você precisa tirar o sapato perto de uma pessoa aí, ó que tira o sapato, nossa Senhora Aparecida. Então tem coisa, tá vendo? É algo lindo, é maravilhoso, é profundamente espiritual, mas se realiza como? No humano. Como é que a mulher, por sua vez, também vai poder dizer ao marido que o ama, colocando um lençol limpinho? Não é gostoso deitar num lençol cheirosinho? Uma fronha, travesseiro quando começa a feder, joga fora, compra outro. Travesseiro fedido é uma coisa medonha. Você deitar naquele travesseirinho ali. O dia estiver meio frio, vai encostando as costas nas costas da pessoa. Vai que vira, né? E aí, ó, essa é a grande hora do casal estar unido como manda a palavra. Esse estar unido significa, muitas vezes, você vai ter que pedir perdão um para o outro. Meu Deus do céu, hoje nós assistimos pessoas que têm coragem de pedir desculpa e perdão para estranho, mas principalmente os maridos. Por que o marido não pede perdão para a esposa? Por que a esposa não pede perdão para o marido? Mas não, prefere dormir com a cara virada, com aquele bico emburrada, enfesada. Já sabe o que o nome diz? Talvez ela deitar naquela cama, espera ele chegar, deitou, custa olhar para ele ou para ela, me perdoa. Nunca vai conseguir dizer eu te amo quem não tiver a coragem de dizer me perdoa. Nunca. São a mesma palavra. E na espiritualidade conjugal tem que aprender uma coisa: o perdão e o amor são exercícios cotidianos. Ninguém nesse mundo consegue viver com outra pessoa sem machucar essa pessoa. A pessoa que mais nesse mundo vai machucar você é seu marido, sua mulher, claro. Pois você convive com ele, com ela. Às vezes a pessoa machuca a outra sem saber, sem querer. Mas meu Deus, então por que não fala? Me perdoa. Agora é claro, o casal que não alimentar a espiritualidade não vai conseguir viver espiritualidade. De vez em quando, o marido e a mulher precisam se confessar. Eu tenho essa imagem dentro da minha cabeça muito gostosa. Aliás, aquele casal que está fazendo 62 anos, ela, além de tudo isso, nasceu no Biguá. Olha a qualidade dela. Biguá tem muita coisa boa para o mundo. No Biguá o padre ia de 2 em 2 meses. O padre Arlindo aqui de Defimoreiro. Quando o jipe do padre descia, isso acontecia na minha casa, na casa dos tios, na casa dos parentes, todo mundo. Os homens já iam parando o serviço, as mulheres, todo mundo tomava banho. E quando dava ali para 5 horas da tarde, nós estávamos em fila. Não fazia nem o ram-ram do pai do padre Jonas. Não precisava falar nada, já sabia. E ia para a igreja. O pai, a mãe e a escadinha. E chegava na igreja 5 horas, 5 e meia da tarde, para quê? Para confessar. Então a mamãe ia com as meninas na fila das mulheres, já ficava lá. E nós ia, mas para nós era um orgulho confessar. Nós ia na fila dos homens. Estava lá, ficava esperando a hora. Eu acho aquilo espetacular. O que será que passava na cabeça do meu pai quando a minha mãe estava confessando? O que será que passava na cabeça da minha mãe quando o meu pai estava confessando? Será que ele estava perguntando assim, o que será que está confessando? Não, era normal, fazia parte da prática espiritual. Aqui tem casais que é capaz que faz 20 anos que não se confessa. A última vez que confessou foi para casar. E depois fala, não sei porque as coisas não dão certo com a gente parece que não dá sorte. E confessar junto então, se não é num retiro. Lá em Betânia, todos os retiros eu atendo cada um que quiser em confissão. É tão bonito quando a pessoa se levanta lá de onde está confessando, que a gente põe uma almofada para se ajoelhar. Quando é casal, eu acho tão lindo. Às vezes a esposa levanta dali, eu dou um abraço, dou um beijo. Tanto faz, se é homem ou mulher, eu abraço e beijo todos eles.
Aí dá um abraço, dá um beijo, já tem um filho consagrado, vestido de túnica, esperando em pé a pessoa para dar um abraço em nome de Jesus. Eu acho tão bonito quando está o marido e a mulher ali esperando o outro. Eu vibro, eu dou risada. Quantas vezes você vê o marido sai chorando da confissão, aí encontra a esposa, ela dá um beijo na boca e os dois vão abraçadinho queimar o pecado, que escreve os pecados, vai lá no Círio Pascal, queima, depois se ajoelha diante de Jesus. Olha, gente, quanta coisa queima na confissão.